Tá lá, Super Esporte ao Vivaço, quinta-feira, 6 de março de 2014. Hoje a gente te mostra a quarta vitória seguida do Corinthians, que teve direito à goleada, a preparação de Palmeiras e Santos, que jogam hoje à noite contra a Portuguesa e Mojimirim, respectivamente, e, logicamente, a goleada do Brasil em cima da África do Sul. Break e eu volto já. Legal, boa tarde, Godoy, que tá de corte novo, tá gatíssimo. Olha só. Lá. Quero ver me chamar de Reginaldo Rossi agora. Qual é o esquema tático do seu corte? Nossa, dois aqui pela lateral e 4 por cima aqui do telhado. Entendi. E o que você achou do jogo na nossa querida seleção brasileira? Fernandinho entrou, marcou. Achei foi boa a participação do Fernandinho. O Rafinha muito preso mais atrás, só tocando curtinhos passes para não errar, muito tímido. Passou muito pouco a linha do meio campo. O Fernandinho teve, principalmente no segundo tempo com a entrada do Luiz Gustavo, atacou mais. E um detalhe que passou despercebido aí, que no primeiro gol do Neymar, ele fez um coraçãozinho, cara. Pra quem será aquele coração? Pra mãe dele não é? Foi pro pai dele. Eu vi no Twitter dele. Foi pro pai. Pro pai e pra mãe. Foi pra mãe. Pra você, mãe. É? É verdade. Pensei que eu vi a foto. O apelido dela fosse pai. Mas, né? Não. Foi um bom teste. Pro pai e pra mãe. Foi um bom teste. O Filipão já sabe quem vai levar. Quem jogou, jogou. Quem não jogou, não jogará mais. E dos que jogaram, alguém ficará de fora. E Frederico Guedes, o que você achou? O Frederico, eu achei que ele foi prejudicado pelo egoísmo do Neymar. Mesmo? Neymar muito egoísta, não tocou para o Jô, quando teve a oportunidade, deixava o Jô fazer o gol, e também para o Fred, que o Fred faria o gol e ele não tocou. Ele estava preocupado em fazer bastante gols, como acabou fazendo. Só para frisar, o Neymar já passou Robinho, Luiz Fabiano, Kaká e Careca na lista de artilheiros, então, da nossa seleção brasileira. E ele que tem que ser reservado, não tem falado com a imprensa, tá? Em função de toda aquela situação sobre o contrato dele do Barcelona, então ele está caladinho, não está falando com ninguém. Agora vamos de Paulistão aqui. Ontem na cidade de Lins, o Timão venceu pela 4ª vez consecutiva, isso mesmo. E agora está apenas a 1 ponto do vice-líder do grupo, o Ituano, que perdeu ontem por 2-0 para o Comercial. Jadson e Luciano brilharam e marcaram 2 gols cada um. Em Lins, o Corinthians visitou o Linense e aloprou na casa do adversário. Jadson estava com o pé nervoso e fez 2 belos gols em sequência. O primeiro num chute de fora da área. E o segundo numa bela cobrança de falta. Um chute simplesmente indefensável. O camisa 10 corintiano estava inspirado e achou Luciano livre na direita para fazer o terceiro do Timão. Outro golaço. E para fechar a noite, no segundo tempo, Fagner fez boa jogada pela lateral e cruzou na medida para Luciano cabecear bonito. O segundo dele e o 4º do Corinthians. E ficou nisso, Corinthians avassalador 4, Linense lutando contra o rebaixamento 0. A melhor atuação do Corinthians no ano. Essa é a parte mais importante, porque o técnico sempre enxerga a partir de uma questão coletiva. A gente sabia que precisava ir subindo os degraus dentro da temporada e da competição. E conseguimos, né, a partir de um determinado momento começar a render bem, começar a vencer. E essas vitórias trouxeram o nosso crescimento na pontuação e na tabela. Bom, queria saber o que você achou dessa partida, querido Godoy. Corinthians tá que tá, hein? É um momento muito bom para o Corinthians, né? Ganhando, convencendo, já ficando mais ou menos como o Mano quer e principalmente antecedendo ao Clássico. Então, deixa o pessoal com mais 2, 3 dias aí, com tranquilidade e confiança acima de tudo para enfrentar o São Paulo no Clássico, né? É bom, um momento bom para o Corinthians.
inclusive para conseguir a classificação. Acho que ele vai acabar superando o Ituano e conseguir a classificação. Está só um pontinho, né? Está um ponto de diferença, mas ele tem pura obrigação, teria que chegar em primeiro no grupo e não apenas se classificar. Teria que ser e tem que ser o primeiro pelo investimento, pela estrutura, por tudo que tem, por tudo que representa. Ô Godoy, e o Corinthians não podendo contar com o Jadson no domingo, você acha que isso pode de alguma forma desestabilizar o time, já que o Jadson está fazendo bastante diferença, né? O Corinthians vai perder bastante com a ausência do Jadson, mas pode ser que o Corinthians queira enfiar a mão no bolso aí, paga 1 milhão da multa contratual e existe a possibilidade do Jadson jogar. Outra coisa é colocar o Jadson para jogar e que se dane o que está acordado. E aí? Mas aí acontece o quê, Godoy? O Corinthians já não foi adversário do São Paulo? Que se dane, pô. Mete o Jadson para jogar e acabou. Depois vai pensar como vai pagar essa multa lá na frente. O momento agora que é importante o quê? O Jadson jogar, o Corinthians ganhar e conseguir a classificação. Agora, se o Mário Gobi quiser continuar com bom relacionamento com o pessoal de São Paulo, aí o Jadson não jogará. Mas eu acredito que o Jadson estará em campo. Valeria a pena, né, Godoy? Seria bom e seria bom até que o Pato também tivesse do outro lado jogando. Infelizmente existe essa cláusula não, item no regulamento que proíbe a participação do Pato, mas o Jadson pode jogar. Bom, vamos falar do São Paulo, né? É o primeiro time que já está classificado para as quartas de final do Paulistão. Em primeiro em seu grupo com 21 pontos, o tricolor garantiu a vaga com 3 rodadas de antecipação, graças à bela vitória de ontem em cima do Audax no Morumbi e às derrotas do Linense para o Corinthians e do Atlético Sorocaba para o Ituano. A reportagem é dele, Alexandre Silvestre. Na véspera, joguinho de cena. Ô Reinaldo, com a volta do Ganso, São Paulo perde um pouco de pegada, mas ganha em criatividade. Como é que o Muricy está armando essa defesa aí? Não sei, se o Ganso volta, ele volta? Não sei. No dia seguinte, fim de blá blá blá. Ganso confirmado, titular, e bate na trave logo no primeiro minuto. O camisa 10 não é bobo e faz o que o Muricy pede. Pressionar a saída de bola do Audax, que não dá chutão. É legal de ver, de se usar é difícil. Porque isso aí tem que ter o coração, meu. É que o Diniz é novo ainda, eu sei que ele é nervoso, toda hora ele vai expulso, eu sei como é que ele é. Mas ele tem um coração muito bom. O que eu acho que a hora que é feito isso é um pouco arriscado demais. Isso está mostrando nas vezes que o Audax joga contra algum time que vai pressionar. Rogério também é pressionado aos 8 do primeiro tempo, para esquentar. Depois da roubada de bola, assistência do Paulo Henrique e Luiz Fabiano vacila e pede pênalti. Será? Olha o terceiro amarelo, hein, meu centroavante? No final de semana tem clássico. Na volta, Rogério e Rodrigo Caio salvam o São Paulo. De escanteio, sem querer querendo, a bola teima em não ir para a rede. Ganso, além de armar belas jogadas com toquinhos de efeito, morde, ajuda na marcação. O jogador que se dedica, o jogador que vai para dentro do campo e luta pelo time, o jogador que pensa no time tem chance. O jogador que vai hoje mais ou menos no time não dá. E o time de Osasco arrisca passes com o goleiro ali na cara do gol. Interessante e perigoso. O goleiro é muito amigo e André Castro expulso. O goleiro Felipe Alves insiste. Palhaçada, menos, meu filho. E no lance seguinte, não pega a testada de Luiz Fabiano, aos 6 da etapa complementar. Pabon, que meteu por cima no primeiro gol, agora enfia por baixo e o matador amplia 2 minutos depois. Mais 3 golzinhos e Luiz Fabiano vira o terceiro maior artilheiro da história do clube. Desde quando nós voltamos, ele não ficou nem um dia fora do treinamento, nenhum dia. E isso aí é reflexo no campo, não tem jeito, cara.
O cara tem que trabalhar hoje, tem que treinar, porque o futebol hoje é de muita velocidade, é de muita pegada, né? É muito intenso. Então, se o cara não tiver o mínimo de condição física, não tem chance nenhuma de jogar hoje. O Felipe Alves, não satisfeito, repete a dose. Oswaldo agradece. Mas não é só o goleiro do Audax que entrega o ouro. A defesa se contamina e Souza entra com bola e tudo. Com a goleada, o São Paulo está nas quartas de final do Campeonato Paulista. E mesmo cumprindo tabela daqui para frente nesse restante da primeira fase, que venha o Corinthians na próxima rodada. Tá bem demais, ou não? Ah, para felicidade do Muricy. do Zé Mauro da Baltec. São Paulino. Mas, goleada só no segundo tempo. No primeiro tempo, Verdade. 11 contra 11, 0-0, mesmo desperdiçando oportunidades. Mas o Audax, se não errasse tanto como errou, e aí entra o principal personagem, que foi o goleiro, o Felipe Alves, excesso de confiança, às vezes, né, empolgação demais, máscara demais no momento, jogando contra o São Paulo, vai fazer, porque não é possível que é treinado fazer essas coisas tão audaciosa como o Audax fez aí, não. Audacioso. Ele quis ser audacioso. Acabou sendo Audax com fabuloso aí, audacioso, né? Mas... Olha, a gente tá vendo aí o lance do pênalti. Lance que não foi marcado o pênalti, e é interessante, né? Porque há uma rodada atrás, contra o 15 de Piracicaba, igualzinho o árbitro marcou. O árbitro é o Antônio Rogério Batista. O Antônio Rogério Batista do Prado não marcou aqui, e é aquele detalhe, o jogador diminui a velocidade, porque o Luiz Fabiano estava passando da bola, ele tenta diminuir para acertar o chute, o contato, olha lá, ele cortou, estava preparando para chutar. O jogador fez o quê? Nada, o jogador não fez nada. Então, lá em Piracicaba, o árbitro entendeu que também não aconteceu nada lá, mas ele entendeu que foi pênalti e marcou, olha só. Ó. O jogador fez a falta, tocou, ele tenta disputar a bola, está correndo atrás, bate, há o contato físico embaixo, olha lá, vem com a perna, está correndo, mudando o passo, olha, certo? Bom, mas nem fez falta, né? Foi 4-0, 2 do Fabiano. Mas só dá para ver isso daí na televisão. Lá no campo, plasticamente, é falta. Não tem como não marcar falta. Mas o Antônio Rogério Batista do Prado não pode ser condenado por não ter marcado o pênalti, não. Lá no campo, sem recurso eletrônico, é falta, pênalti, depois é que se discute, como aconteceu lá em Piracicaba. Mas acabou não fazendo falta e o Luiz Fabiano, que estava pendurado, também não reclamou para não ficar de fora do jogo contra o Corinthians, do clássico contra o Corinthians. O Oswaldo e o Souza marcaram também. O que você achou da atuação deles dois? Desencalhou, né? O Oswaldo desencalhou. Desencantou. Ele até mandou uma... Sai, Uruca! Fez um gol, dá confiança para o jogador para entrar no clássico aí, aproveitando esse momento que o Muricy está confiando nele. E o Ganso também, né? Fez o que o Muricy queria e vai ser um jogão. Muito bem. Bom, vamos falar do Santos agora. Volta para a vovó aqui no estúdio, porque o Santos é o dono da melhor campanha no Paulistão até o momento, né? E tenta garantir vaga antecipada, assim como o São Paulo, para a próxima fase da competição. O Peixe encara hoje à noite o Mojimirim fora de casa e Osmar Garrafa tem as informações. Mena, que está com a seleção chilena, é o único desfalque do Santos para a partida dessa noite contra o Mojimirim em Mogi. No último treinamento antes desta partida, o técnico Oswaldo de Oliveira não fez mistério e confirmou a equipe. Não tem segredo não. Vai jogar o Cícero de volante, o Gabriel vai voltar na mesma posição. Volta o Thiago na posição dele. E o Jubal permanece, que o Gustavo machucou. Sem segredos. Com a melhor campanha do campeonato, o Santos pode conseguir sua classificação para a próxima fase da competição de forma antecipada. Mas Oswaldo de Oliveira quer que o time supere uma etapa de cada vez. Temos ainda 4 jogos, né? E nós precisamos confirmar isso. Se nós conseguirmos ter um rendimento bom, a nossa intenção é buscar o primeiro lugar geral, porque isso vai nos beneficiar nas outras fases.
Mas, por enquanto, assim, eu estou pensando no próximo jogo, né? É um passo para as duas direções. Primeiro para a classificação e depois para a classificação geral. Apenas complementando esta informação, beijo, Garrafinha. Então deve ir o time do Santos com Giovani, Leandro Damião, Thiago Ribeiro, Gabriel, Aroca, Cícero, Cicinho, Jubal, Aranha, Neto e Emerson. Fiz tudo fora da ordem, né, vovó? Eu fiz um chacoalhado aqui. Você gostou? só falou quem vai entrar em campo agora. Essa não... gente, a escalação não é nessa ordem aí, não. Senão o Aranha é centroavante aí, hein? Calma, senão o Aranha é centroavante. Eu fui de trás para frente, de frente para trás, mas deu para entender. Todo mundo sabe as posições de cada um. Você é santista, sabe a escalação do teu time, então é esses daí. Entendeu? Né? Manjou? Entendeu? Pegou? Manjou? E aí, expectativa para hoje? Vai ser goleada? Vai. Não, Vai. O Santos não ganha de goleada fora, não, hein? Fora o Santos não ganha de goleada, não. E o Mogi tá com a corda no pescoço, aliás, no pescoço e no corpo inteiro. Tá no bico do corvo, no apogeu da lona. Não ganha, não vai ser goleada, não. Vai ser um jogo difícil. É mesmo? Placar. Mas o Mogi tá esculhambado, né? O time tá fraquinho. Vai dar uns 3 gols aí, sim. Pra quem? Como que vai ser isso? 2-1. Se der Mogi, é zebra, pô. Você falou que não ia ser goleada. Não vai ser goleada, mas o Santos ganha. 3-0 é um bom placar. Celcinho Cardoso vai ficar chorando. Tadinho Amanhã dele. ele vai estar com olheira. Lixado, ele já tá doente, deixa ele. Bom, quem também está de olho na classificação para a próxima fase é o Palmeiras, que recebe hoje a Portuguesa no Pacaembu. O repórter Luiz Henrique Gurian acompanhou o último treino do Verdão antes desse clássico. Vamos ver. Oi, Anitta. Olha, o Palmeiras pronto para enfrentar a Portuguesa logo mais 7h30 da noite no Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Jogo que o Palmeiras sim chama de clássico. Não tem o Valdívia com a seleção do Chile. Também, se estivesse à disposição, ou melhor, no Brasil, não poderia jogar porque cumpre suspensão automática. O Mendieta vai para o lugar dele. Palmeiras preocupado não só com esse jogo, mas com os próximos 3 nos 9 dias que vem pela frente. Porque depois tem Paulista de Jundiaí lá em São José do Rio Preto. Aí tem Vilhena é Copa do Brasil, viagem muito desgastante, e depois a Ponte Preta que foi antecipada. Tudo isso mexe com a logística, o trabalho do Palmeiras. Você vê que em 9 dias, a partir de amanhã, nós vamos fazer 4 partidas. Então, nós vamos usar o elenco. Não vou dizer para você que a gente vai poupar, não. A gente vai administrar da melhor maneira possível, porque todo jogo é importante para nós. Bom, tem ainda outra preocupação para o time, que é com relação à programação feita para o Bruno César, que com a expulsão ficou interrompida. E o jogador já tomou uma bronquinha do técnico Gilson Kleina. E ele teve um destaque muito bem no treinamento e conversei com ele. Bruno, o importante agora era dar uma sequência, né? Se eu for optar por uma situação e depois eu não vou ter o atleta, então vamos analisar. Mendieta, grande jogador. No decorrer do jogo, já aconteceu isso no último, jogou Mendieta e Bruno César, isso já vem ocorrendo em alguns jogos. Se tiver que acontecer, tenha confiança nos dois, aumenta muito a criatividade da equipe. Apenas finalizando, Fernando Praz no gol. Lúcio, Marcelo Oliveira, Juninho, Wendel, Eguren, Mendieta, Wesley, Vinícius, Patrick Vieira que estava ontem como titular no treino, e Allan Kardec. É isso que teremos, hein? Que castigo, provavelmente. Castigo que o Kleina tá dando pro Bruno César. Aí, Bruno César, quer ser expulso? Bem feito, agora fica aí sofrendo um pouco mais. Até ficar do jeito que o Kleina deseja. O Palmeiras favorito e tem que fazer aquilo que o Oswaldo acabou de falar aí. O Santos está tentando ter a melhor campanha no geral e o Palmeiras também. Trate de ter a melhor campanha para se beneficiar nas fases seguintes da competição. Sugestão de placar, temos alguma? Não. Palmeiras vai economizar aí, mas vai ganhar uns 3 também. 3 também? É. Então tá bom, Godoy. Então tá bom. Então é isso, né, que temos para hoje, amiguinhos. Sem Valdívia, o Palmeiras perde muita qualidade técnica, né? Mas vamos ver se o Mendieta dá conta do recado. Tá. Pensei que ia ser uma ironia. E depois quando vai ele lá joga, né, ele perde. Quando o Valdívia joga, o Palmeiras ele perde. Ele vem jogando. Ninguém pode falar que ele tá no chinelinho, não. Ele vem jogando. Ele tá fazendo o papel certinho. E deixa solta essa bundinha, deixa solta esse quadril, deixa solta essa bundinha. Ela desce. Ela sobe. É pro Brasil. Deixa solta esse quadril e grita.
Hoje, 6 da tarde, fique ligado nos comentários do Gazeta Esportiva. Assista agora Você Bonita e logo após Mulheres. Brasil,